mostrou o ato profético que Moisés fez. Ele tirou um galho da árvore, jogou nas águas amargas de Mara e a água virou doce, né? E o Senhor me mostrou essas águas de Mara virando doce. Ele falou, assim como eu fiz nas águas de Mara, eu vou fazer nessa água que você vai colocar aqui. Eu comecei a ungir a água durante essas noites. E quando dava 3 da manhã, eu vi um anjo entrando no meu quarto e tocando na água. E ali eu tinha certeza que Rafael ia voltar a andar. E o médico falou, olha, já compra cadeirinha de rodas. E Satanás, ele testa a nossa fé, né? Porque na mesma hora que o médico estava falando isso, entrou uma moça que estava 25 anos com o mesmo problema. Ela estava 25 anos na cadeira de roda. Meu Deus. E eu falei, eu não aceito isso para o meu filho. Deus me deu o meu filho normal. Se for da vontade de Deus, ele vai ficar assim. Mas se não for, porque eu vi Satanás tocando, eu sabia que não era a vontade de Deus. Sim. E ali eu orei. E Deus me mostrou um umbigo também que eu tinha enterrado no quintal. Que foi uma legalidade para Satanás tocar nele. Foi o umbigo dele. Assim que ele nasceu, Sim. eu enterrei o umbigo dele no quintal, sabe? Nossa, mas por que você fez isso? A minha mãe, a avó, falava que tinha que enterrar. Meu Deus. E Deus olha falou, só. isso Satanás usou, né? Essa legalidade. Sim. E aí eu orei, pedi perdão ao Senhor, pedi para fechar a legalidade, pedi para ele quebrar toda a maldição que isso tinha gerado na vida dele, Sim. né? E ali eu orei às 10 noites, de meia-noite às 7 da manhã. E eu me lembro que quando deu 10 noites, Deus falou assim comigo, agora você vai levar essa água. Rafael tomou da água e ele falou, manda o Fagner tomar também. Quando o Fagner tomou, ele estava cheio de cálculo e ele ia operar. Ele que ficava com o Rafael no hospital, sabe? Ele não deixou ninguém ficar. E ali, quando ele tomou aquela água, as pedras saíram em pó na urina dele. Nossa. Saíram em pó. E eu vi que aquela água não estava normal, que o poder do Senhor estava ali. Sim. Né? Através da fé, o Senhor, ele pode fazer o impossível. Com certeza. E eu me lembro que eu ungi a coluninha do Rafael com óleo, né? Típico de mãe cristã. E eu ungia a cabeça dele todos os dias, orava e ele deu essa água para ele beber, porque eu só ia lá no horário de visita, que eu tinha um Daniel pequenininho, e o que mais me doía era deixar meu filho naquele hospital e ter que ir para casa ficar com o Daniel, que ele ainda mamava, eu não podia deixar ele sozinho, né? Sim, sim. Foi um período de muito sofrimento, muita dor. Eu me ajoelhava e o que eu falava com o Senhor era som do meu coração, porque dói demais, Senhor. Eu estou revoltada. Por que o Senhor deixa o meu filho lá? Eu voltei para a sua presença. Tanta criança, por que é o meu filho? E o Senhor falou comigo, o seu filho não é melhor do que o filho de ninguém. Foi essa a resposta que ele me deu. Eu estou te ensinando. E eu me lembro que ele tomou daquela água. E o médico me ligou às 3 horas da tarde e eu levei um susto, porque para o médico ligar, né? Sim, sim. E o médico falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o Rafael tá correndo aqui no quarto. Rafael levantou e não para mais de correr. Eu falei, deixa ele correr, glória a Deus. E Glória aí a o médico Deus. falou, olha, eu quero saber essa igreja, viu? E o médico também fez uma visita à metodista, Isso, olha só. à igreja na época, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E eu lembro que uma das idas aos hospitais, eu tinha um plano de saúde e o Senhor, ele falou assim, vai para o hospital público. E eu falei assim, olha, para o meu esposo, ele está mandando a gente ir para o hospital público. Numa dessas, a gente fica duvidando, né? Sim, Meu Deus, eu tenho um plano. então- E aí, lá no hospital, já tinha um homem me esperando, da igreja metodista, que não... Meu Deus. Esse homem, ele tinha acabado de entrar na igreja na época, né? Ele não me conhecia ainda. E ele falou assim, olha, Deus mandou eu vir aqui. Eu lembro que eu já estava na assembleia, e ele era da metodista. E aí, ele falou assim, Deus mandou eu vir aqui, porque ia chegar aqui uma mãe de 2 meninos para eu falar. E ele me falou, é permissão do Senhor, Rafael tá aí. E o meu filho, ele começou a falar com a boquinha torta, ele começou a arrastar da perninha, sabe? Sim. E eu me lembro que na época da convulsão, ele deu 11 crises de convulsão em um dia só. Meu Deus. Para os médicos, ele não ia mais voltar ao normal, ia afetar a mente dele. E hoje em dia ele é normal, para honra e glória do Glória a Senhor. Deus. Muito inteligente,
Glória a ver o Deus. mundo espiritual, Também, olha. ver. Deus tem um propósito na vida dele, né? Porque Glória a lá Deus. atrás, né, Satanás falava comigo que eu odiava o meu filho mais velho antes de eu engravidar dele. Meu Deus. Ele já falava, eu odeio ele porque ele tem o mesmo chamado que o seu. Deus chamou já no ventre, É né? forte. É forte. E aí, eu me lembro que quando foi em 2023, em 2016, eu comecei a pedir experiências com o Senhor porque eu queria ir mais profundo. Sim. Em uma dessas experiências, eu pedi para quando o Rafael e o Daniel estivessem dormindo, o Senhor me dá, né, experiência. Eu falei, vai que o Senhor me arrebata e as crianças estão aqui acordadas. Meu Deus, não dá. E aí eu falei, Senhor, na hora certa, o Senhor me dá um arrebatamento de espírito, eu quero ver o inferno. Se ele existe, eu quero ver. E o Senhor, ele me arrebatou. Eu lembro que eu sentei na minha cama e eu vi alguém pegando na minha mão e eu comecei a descer. Descer. Meu Deus. E cheguei em um lugar muito escuro. E eu lembro que um anjo segurava a minha mão e ele falou, não vou soltar a sua mão, senão você não dura aqui um segundo. E eu vi um lugar muito escuro. E ele me levou a um lugar que tinha várias salas. Sim. Cada sala era conforme um pecado que a pessoa cometia. E eu olhava para cima, não tinha céu. Era um lugar muito escuro. Sim. E o chão era tipo um barro seco. Sabe quando bate o sol e a água fica seco. Sim. E eu me lembro que eu ouvia muitos gritos. O primeiro lugar que eu fui foi uma parede, onde as pessoas ficavam com a cabeça para o lado de fora e o corpo dentro dessa parede. Meu Deus. E ali eu me lembro que eu fui visitando cada sala. A sala do pecado, do vício, né? As pessoas gritando, sendo extremamente torturadas. Meu Deus. A sala da prostituição, a sala da vaidade excessiva, a sala de pessoas que tinham idolatria, né? Sim. E ali eu entrei em um lugar também onde tinham várias prisões. Pessoas que apanhavam dia e noite, eram extremamente torturadas. E após isso também eu tive outro arrebatamento. Eu me lembro que quando eu voltei desse arrebatamento, eu estava extremamente cansada e com muita dor no corpo. Parecia que eu tinha apanhado. E eu estava com muita febre. Meu Deus. A palavra de Deus diz que quando Daniel ele teve aquela visão, ele cai para trás. Sim. Né? E ali ele adoece por uns dias. Porque o nosso corpo físico, ele não aguenta as coisas espirituais. Eu me lembro que eu fiquei com muita febre, muita dor no corpo por uns dias e muito cansada. E para olhar as crianças foi tenso. E aí eu continuei pedindo, Senhor, eu quero ter outras experiências. Sim. E eu me lembro que um anjo me deu a mão e me levou novamente, menos de um ano depois, por uma caverna, sabe? E nessa caverna, eu entrava numa caverna assim, tipo um deserto, e tinha um demônio na porta guardando essa